A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo, traduzido por Camilo Castelo Branco. Lido por Cristina Luís. Capítulo 15. Zolbki. Entretanto que Bárbara Ubric, reconduzida ao convento de onde fugira, se sentia vergar à vingança das filhas de Santa Teresa, um lance deplorável passava em casa do médico. Aí, por volta das 2 horas da manhã, parou uma sege em frente da porta. O cocheiro apeou da almofada, abriu a portinhola e um mancebo desceu. Este e o bolieiro tiraram então da sege um corpo sem alento, envolto na sua capa. Repetidas aldrabadas na porta do doutor despertaram a criada, que desceu ao pátio e recuou de horror quando viu 2 homens amparando o ferido. «Onde está seu amo?» disse o cocheiro. «Depressa que o Sr. Zolbki está mortalmente ferido.» «Ferido!» exclamou a governanta. A pobre mulher oirou. Com muito custo lhe fez Casimiro perceber que a salvação do moço dependia da presteza dela. Enfim, a criada acordou o amo. Wróblewski, informado de estar ali um homem ferido numa desordem, não lhe passou pela mente que se tratava do seu afilhado. Só depois que reconheceu Casimiro, compreendeu o que era. «É Zolbki!» disse ele ansiado. «Fiz quanto pude por ajudá-lo e defendê-lo», observou Casimiro, mostrando o peito e braços ensanguentados. «Tratemos dele», prosseguiu o amigo, «e depois falaremos de mim.» Sinal de vida não dava nenhum o ferido. Volvida meia hora, porém, à custa de esforços mais de pai que de médico, recobrou o alento, circunvagando um vago lance de olhos. O que primeiro reviveu nele foi o instinto do amor. «Bárbara!» murmurou, e depois, olhando para Casimiro, disse: «Meu bom amigo!» Bem que fossem graves, nenhuma ferida pareceu mortal ao médico, mas a perplexidade do ferido, quanto ao destino de Bárbara, agravava grandemente o caráter dos ferimentos. Quando ele soube que a infeliz voltara para o mosteiro, suspirou com ansiosa pena e quase perdeu os sentidos. No dia imediato, os sinos dobravam afinados. Com a subtileza auricular de um selvagem e a dolorosa agudeza dos sentidos de um agonizante, Zolbki exclamou: «Alguém morreu nas Carmelitas!» «De onde te vem essa fantasia?» perguntou o doutor. «O som vem do lado de Vessola. Bárbara morreu. Felizmente, que eu vou morrer também. Ai, Zolbki não devia sucumbir nem à dor da alma nem ao dessangrar das feridas. A dor lá lhe ficou no coração como serpente a devorar-lhe a seiva. As feridas cicatrizaram e poucos dias passados Zolbki estava convalescente. Do lúgubre recontro da Vessola nada transpirou. Os soldados que tinham abusado da força não interessavam no divulgar seu caso. As consequências de sua curiosidade e pertinácia haviam sido funestas demais para que eles ousassem gabar-se da façanha, que ao princípio lhes pareceu uma travessura. Impunha-lhes silêncio o sangue derramado, um homem morto, que assim o julgaram, e uma freira expirando 3 dias depois da aventura. Pelo que respeita a Zolbki, também ele a não dizia. Que valia espertar lembranças da desgraçada mulher se estava morta? O médico tão paternalmente se desvelou que Zolbki, para lhe não desanimar a ternura, aceitou todos os cuidados. Se Bárbara não tivesse morrido, os frenesis do amante seriam mais desesperados. A ânsia de resgatá-la, a impossibilidade de tentar segunda vez arrancá-la à sepultura, levá-lo-iam à febre, ao delírio e à morte. Mas acabado era tudo. Deus cortara a questão de modo que não havia em forças humanas já nada que fazer.
Zolki deixou-se salvar por amor ao ancião que tanto lhe queria. Todavia, o entusiasmo juvenil, o vigor da alma, a alta poesia do coração, isso morreu nele e para não mais ressurgir. Na tumba de Bárbara caíra também a mocidade daquele homem. Ladislau ficou hóspede do médico com quem unicamente falava de Bárbara e recordava aquela nefasta noite de sangue e lágrimas em que de um lance a recuperara e perdera. Depois deu-se a estudar. Saiu. Explorou particularmente a ciência do direito e publicou formosos livros acerca de questões jurídicas. Como não pudesse fomentar nova rebelião e visse que era mister aguardar oportunidade, porque a Europa se pacificava e a França passara de republicana a imperial, quis cooperar no progredimento das ideias, se nada podia na conquista da liberdade. A placidez de Zolki foi explicada por dissabores da mocidade e trabalhos padecidos no prazo dos 8 anos de cárcere duro. Não obstante, dizia-se que, se o clarim da peleja soasse outra vez, ele seria na vanguarda dos mais valentes. E assim prosseguiu pacientemente no assíduo estudo, como quem deseja tornar útil ao menos uma existência viúva de alegrias. A sociedade tem fases sucessivas de febre e repouso. O homem é como ela. As ingentes crises não duram. As multidões, à imitação do indivíduo em separado, não atuam longo tempo convulsas. As febres e as revoluções têm intermitências. Viu Zolki resvalar em longos anos em aparente calmaria política. Aquele coração, onde o amor havia chamejado, parecia exaurido das doçuras dos afetos. Morto o amor, o homem sobrevivia-se como solitário em si próprio. Mas lá estava o vácuo imenso do coração, aumentando a par e passo que as saudades se iam refazendo por entre as névoas longínquas da lembrança. Era homem. Bárbara, sombra querida orvalhada de prantos, era a visão do passado. O presente, porém, erguia-se despótico. Era homem. E o doutor, coadjuvando quanto em si cabia aquela transformação, pensou em casar o afilhado. À primeira vez que lhe tocou em tal assunto, Ladislau atalhou-o com desabrimento. Esquece a minha noiva imortal. Bárbara espera-me no céu. Não, replicou o doutor, não te espera nem te chama. Se aquela pobre senhora, mártir dos ódios de família e preconceitos sociais, te vê do céu, folgará que entres na vida positiva, discreta e racional. Amaste-a até ao extremo de dar-lhe teu sangue. Estás desligado pela morte. Perante Deus e perante a memória dela, és livre. És hoje um homem já de anos reflexivos. Não fiques assim sozinho, quando te eu faltar. Bem vês quanto hei envelhecido. Pensa no triste porvir do homem sem lar nem família. Não me fale mais em tal, concluiu Ladislau. O doutor nada mais disse ao intento, mas, corridos 2 meses, levou consigo Zolki a um sarau da senhora Zillmann, bela dama, mãe de 2 meninas que pareciam suas irmãs. A senhora Zillmann era viúva e pouco abastada. As suas relações com o médico procediam dos cuidados com que ele lhe assistira em grave enfermidade. No seio daquela família era tanta a paz, a honestidade, a magia da vida íntima que o espírito e olhos não tinham mais que ver e admirar. Conversavam ao fogão, ao sabor do ânimo, enquanto as senhoras bordavam. Às 10 horas uma das meninas preparava o chá. Algumas vezes cantavam cançonetas amoráveis de poesia d'alma, sem pretensões nem desvanecimento. O doutor admirava quanto é possível a viúva. Zolki, a poucos passos, deu em achar infinito encanto naquelas reuniões em que se estava tão à vontade
e tão respeitosamente ao mesmo tempo. Quando Mina, a mais nova, o fitava serenamente com os seus olhos azuis, Ladislau sentia-se dulcificado de paz íntima. O conjunto das três senhoras inspirava por igual o sentir respeitoso, a dedicação e o afeto que deliciam as relações, tão raras vezes assim formadas. Zolpki, ali, sentia a quietação das nevroses, o refrigério do cérebro. Como ele era o homem! Quando Ladislau e o doutor entravam, a viúva erguia-se graciosamente do seu sofá, estendendo-lhes a mão. Lisbeth ia com infantil entusiasmo ao encontro do velho, que ela chamava o seu amiguinho, e Mina, purpúrea e enleada, esperava a primeira palavra do moço. Mas que diverso não era este daquele brilhante rapaz que aos 20 anos citava a admiração dos homens e inspirava desvairado amor a Bárbara Ubrick. A fronte de Zolpki, sulcada pela meditação, amarelecida pela dor, falava de sofrimentos longos. Os lábios pareciam lacrados pelo sinete da amargura indelével. Os olhos somente a espaços se animavam e rutilavam debaixo das pestanas sedosas e negras. Mina, ao princípio, deu a Ladislau o importante interesse de belo personagem de romance. Via-o ao través do prisma da dor tão atrativa dos corações sublimes. Figurava-se-lhe perseguido por ódios partidários, preso, torturado. Deixou-se ir embevecida pela auréola que veste a fronte dos heróis. Amou-o silenciosa e secretamente. Mas o doutor desvendou o mistério no seio da resguardada alemã. Uma noite, perguntou-lhe Zolpki se não iam à casa da senhora Zillmann. O médico respondeu magoadamente: Não, meu amigo, e bom será que lá vamos pouquíssimas vezes. Por quê? Volveu Ladislau sobressaltado. Porque não devemos levar o desassossego, embora involuntariamente, ao seio desta família. Não entendo, meu padrinho. As duas meninas são belas, mas pobres. Duas condições que nos mandam ser prudentes. A reputação de Mina e Lisbeth é pura como o orvalho do céu e... Mas quem é que lhe macula? Ninguém, que eu a defenderia. Crê, Zolpki, não é disso que se trata. É que Mina inquieta-me. Está pálida e deperece visivelmente. Estão com ela as primeiras tristezas da mocidade. E daí? Não adivinhas o mais? Se tu te consideras velho, os outros julgam-te o que és, um rapaz com 34 anos. Nada perdeste das antigas seduções e tens de mais a mais o prestígio. Receio que Mina cisme muito a miúdo com Ladislau. E aqui está porque me abstenho de visitas que poderiam sugerir naquela criança esperanças irrealizáveis. E crê que ela que te ame, desconfio. Engana-se, isso é uma apreensão sua. Quero sabê-lo. O que devemos querer, primeiro que tudo, é o sossego destas senhoras. Mas, se o padrinho não se engana, alguma imprudência haveria da nossa parte. Talvez. E, nesse caso, deve dar-se a reparação. A voz de Ladislau tremia. O doutor, como se não desse tento disso, replicou serenamente. Reparação de quê? Eu, por mim, estou velho demais para me casar, tendo, além disso, a certeza de que não inspirei amor a nenhuma. Meu amigo, tornou Ladislau, pondo-lhe a mão sobre o ombro. Rogo-lhe que vamos hoje à casa da senhora Zillmann. Mortifica-me o receio de ter perturbado a paz desta senhora. Se meu padrinho tiver suposto a verdade... Vamos, disse o médico, interrompendo o afilhado.
apraz-me dar-te provas de que me não iludi. A senhora Zillman, quando o médico e Zolki entraram, alisava animosamente o cabelo de Mina, falando-lhe muito de manso. A filha tinha chorado, denunciavam-na os olhos úmidos. Ao ver, ainda assim, Ladislau alumiou-lhe de improviso o semblante, como em céu tempestuoso, um súbito romper do sol. Zolki apertou a mão da menina com desacostumada veemência e depois, com tanta gravidade como ternura, disse-lhe: Eu desejava falar-lhe e pedir-lhe um conselho. Dar eu conselhos? Tomara eu quem mos desse, mas, se insiste, com todo o meu coração. Saíram para um terraço. É certo que me ama? Perguntou ele. Quem lhe disse? Exclamou Mina. Mas posso eu querer tal, a menina, bela, tão nova, simpatizar com um homem quebrantado e vencido nas lutas da vida? Preferir-me a mim que tão desfeita sinto a alma nas irreparáveis tempestades da minha juventude? Porque a não encontrei eu quando tinha sofrido menos, quando... Amo-o justamente porque sofreu muito. E aceita-me tão triste, tão desencantado já das ilusões da vida. Oh, Mina, não se engane. Olhe que eu hoje sou um fantasma de mim próprio. Se o aceito, pois quer fazê-la minha esposa, se é sua vontade. Mina tremia por maneira que houve de amparar-se nos braços dele. Ah, murmurou ela, a alegria é quase uma dor. E assim estiveram algum tempo no terraço, murmurando apenas os sentimentos que lhes afluíam ao coração. Zolki não poderia comover-se, a não ser amado extremosamente. Quando voltaram à sala, Mina entrou pelo braço de Ladislau. Esta querida menina, disse ele à mãe, consente em ser minha esposa, se isso é do gosto de sua mãe. A senhora abraçou o noivo e Lisbeth abraçou o doutor, dando palmas muito alegre e dizendo-lhe ao ouvido: E olhe que Mina não chora uma lágrima. E a viúva disse então gravemente: Sabe, senhor Ladislau, que somos pobres? Eu sou rico, disse Zolki. E eu, velho, ajuntou o médico. O sarau correu muito íntimo de jubilosa conversação. Às 11 horas o noivo e o padrinho saíram. Estás, com efeito, casado, disse o doutor. Assim que fitei Mina, para logo me convenci de que as suspeitas de meu padrinho eram justas, que outro proceder honesto me competia, se não fazer feliz esta criança. Se me ama, acariciá-la-ei. Já não posso reviver a devorante paixão que senti por outra, mas desvelar-me em lhe fazer ditosa a existência, creio que poderei. E depois meu padrinho fica sendo da nossa família, de que eu vou ser o chefe. A juventude de todo em todo se vai sumir nas obrigações de homem feito. Muito bem, meu amigo, aplaudiu o doutor. Toda a cidade ficou maravilhada com a notícia das núpcias de Ladislau. Ao inverso dos usos alemães que estatuem longa duração nos sponsais, Zolki deu-se pressa no casamento. Enriqueceu Mina de preciosíssimas joias e levou-a para sua casa com o mais sincero e jubiloso sentir de coração, onde ela reclinou a formosa fronte. Um incidente, porém, conturbou a felicidade daquele dia. Quando jantavam, os sinos do Carmelo repicavam festivalmente, e Ladislau atentava o ouvido àqueles sons do bronze que já lhe havia batido no peito. E um dos convivas disse: Houve hoje profissão no Carmelo. A professa adorava um homem que a enganou e lá foi sepultar-se em vida. Pobre menina! Disse Mina, fitando os olhos apaixonados no esposo.
Mas os olhos do marido não a viram, porque lhe vedavam o pranto. E Mina viu aquelas lágrimas. Não lhes adivinhou a causa, mas desde aquela hora desconfiou que entre as antigas paixões de seu marido havia um amor desgraçado. O casamento pacificou inteiramente a vida de Zolki. Mina era adorada e 1 ano depois, nos braços dela, era também adorada uma filha que se chamou Wanda, nome de heroína, verdadeiro nome de polaca. Se alguma coisa faltava à felicidade de Ladislau, o nascimento daquela menina preencheu-lhe. Ai, Mina deu à criancinha mais do que a existência, o leite e a ternura. Deu-lhe a própria vida. As fadigas da maternidade extenuaram-na. Via-se a morrer de dia para dia. Fez quanto heroicamente pôde por esconder dos olhos do esposo a hora do trespasse. Zolki esperava no médico, o médico não esperava nada. Uma tarde, Mina aconchegou de si o esposo que se abeirava do leito e disse-lhe: «Meu querido, quero falar-te pela derradeira vez. Hoje, que amanhã já será tarde. Vou morrer. E porque vou tão cedo? É segredo do Altíssimo. Foste o meu amor único. E tu, se não pudeste dar-me a parte de tua alma que se tinha evolado, isso não impediu que eu fosse muito feliz. Sofri bastante quando soube que amaste, e nunca me deixou a lembrança das lágrimas que te vi no dia do nosso casamento, quando ouviste os sinos das carmelitas. Mas não tinhas culpa. As lembranças não as mata quem quer. Foste um fiel e bom esposo. Eu te agradeço e te abençoo, filho. Vou morrer, mas não te deixo só. Tens a nossa filha. Deus a faça ditosa. Sacrifica-te à felicidade dela. Jura que eu serei amada em minha filha e que sobrevivo para ti no querido anjo. Juro, disse Zolki solenemente. Agora posso ir. Tive o meu quinhão de alegria neste mundo e, para maior ventura, de tuas mãos o recebi. Não esqueças a morte que te vai esperar. E lançou ao pescoço do esposo os braços desfalecidos. Volvida 1 hora, a senhora Zilman e o médico, chamados por Ladislau, entravam no quarto. Mina reconheceu-os, pediu a criança, passou-a aos braços do marido, expediu um grande suspiro e reclinou a cabeça para as travesseiras. E não teve outra agonia. Wanda cresceu entre os afagos do pai e do médico. 3 anos depois, Lisbeth casou e transferiu-se para Berlim, levando consigo a mãe. Tinha então a menina 5 anos. Era uma criança singularmente precoce. Os seus grandes olhos interrogavam, sempre brilhantes de curiosidade. A sua alma impregnava-se, digamo-lo assim, tão puramente de tudo que lá tem ao longe o destino impulsor dos altos sentimentos. As dores de Zolki e a morte de Mina influíram na compleição e educação de Wanda. Aos 14 anos dava ares do pai aos 20. Ardente e ousada em frente do perigo, não obedecia senão aos ditames de sua consciência. Havia nela o morgadio das paixões. No começo desta narrativa, vimo-la abatida aos pés do pai e logo rebelada em tom ameaçador. Oh, Zolki devia ter visto ali o seu sangue, devia lembrar-se da lógica inflexa da sua paixão, quando se arrostou a defender Bárbara contra todo o mundo. Devia ver ali o ódio à opressão, o amor à liberdade, a sede dos afetos e a febre da dedicação sem limites. Todavia, à hora em que o coração de Wanda se abria florido, o do pai resfriava-se com os invernos da idade, e já então ele não saberia entender a linguagem que falara outrora.
O achaque da nossa natureza está na palavra mudança. Opera o tempo transformações espantosas. Cessamos de ver com os mesmos olhos, de sonhar os mesmos sonhos, de amar com o mesmo coração. Deluxe-nos da alma o que mais amamos. Chega uma hora em que os olhos, nalgum dia, inundados de jubilosas lágrimas e fitos noutros olhos, encaram enxutos e friamente o mesmo rosto. O som de voz que nos fazia estremecer dificilmente nos altera. É então o dizer-se cada homem a si mesmo: ali está a mulher que eu amei tanto. E alguém terá dito lá consigo: e por que foi que eu tanto a amei? Sujeito, pois, à razoeira comum, Zolki, vendo que o duro nível do positivismo acaba por abater as mais poéticas frontes, não permitia que Wanda experimentasse os juvenis ardores da paixão. Cria-lhe na alma a placidez da sua, a frieza, o raciocínio, o cálculo, o amor ao demónio do ouro, o heroísmo de sacrificar quimeras de amor aos interesses tangíveis. Todavia, se por uma parte os pais exigem dos filhos coisas que só a idade experimentada pode dar-lhes, por outra parte, a lógica do coração faz que os filhos deitem a mão à taça do amor sem se importarem-se lá dentro à fel. Wanda nunca ouvira falar de Bárbara Ubrick. Este episódio da vida de seu pai nunca se divulgou. Tudo correra entre ele e a infeliz e o pai inabalável. A sociedade ignorou sempre aquela valsa no baile, os encontros no templo, as entrevistas no jardim, a tentativa de rapto. Nem Mina propriamente entreviu o mistério. Se sabia que Ladislau amara, nunca descobriu o nome da sua rival. Além de que, se tal nome lhe proferissem na sua presença, ela não teria ciúmes de Bárbara, 2 vezes morta, no mosteiro do Carmelo. Casimiro conhecia os pormenores do romance de Ladislau, mas nunca mais lhes recordou. A imagem de Bárbara esvaicia-se ao longe nas neblinas das saudades. A rebelião de Wanda, porém, a recusação a casar-se com Radziwill, levantou diante do pai a lívida larva de sua perdida mocidade. Não queria ele, todavia, sucumbir. Esqueceu-lhe que Bárbara rejeitara por amor dele o conde Rastoy. Atentou principalmente na rebeldia da família e o seu primeiro impulso foi mandá-la reconsiderar na clausura. Algumas palavras da filha, em verdade, abalavam-no profundamente, mas recusou crer que ela antepusesse o convento a um enlace abominado. A experiência nada monta. A nossa própria experiência pouco nos aproveita. A lembrança do que já sentimos desfaz-se. A não ser assim tão triste e tão verdadeiro este aleijão da alma, como deixaria aquele pai sair a filha uma noite para o mosteiro do Carmo? De pronto se entende o terror que o trespassou quando uma carta anónima lhe disse que Bárbara não tinha morrido e havia 20 anos que gemia torturada. O passado entrou-lhe pela alma. Ei-la, em frente dele, aquela formosa e apaixonada mulher. Derivaram-lhe copiosas as lágrimas do coração. E a vê-la, como haveria, envelhecida pelo sofrimento, enlouquecida pela desesperação, e já não podendo conhecer o homem que a exumava da sepultura, o amante por quem 2 vezes se abismara, e por mais horrível que se lhe afigurasse o quadro, para maiores pavores lhe mostrou a realidade. A desgraça de Bárbara seria ao menos útil para que ele salvasse a filha. Era o martírio da amante que pagava o resgate da nova vítima. Logo pois que Wanda entrou na casa paterna, o pai abraçou-a, estreitou-a ao seio e disse-lhe: sossega, minha querida filha. Por enquanto,
deixa que o magistrado siga a sua dolorosa missão, que brevemente voltarei por ti com todo o amor de pai.